Tiago capítulo 4, de 6 a 10, o texto que vai servir de nossa base. Nós vamos trabalhar esse texto aí, entendendo o que Deus quer falar conosco. Amém? O texto de Tiago capítulo 4, de 6 a 10 diz assim, estamos lendo na Nova Almeida atualizada. Mas Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus, e ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Verso 9, reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Amém, irmãos? Que texto magnífico da palavra de Deus. Temos falado ao longo deste ano sobre o nosso tema de restauração e falaremos hoje sobre, então, requisitos para uma verdadeira restauração. Esse texto é significativo dentro desse assunto que nós estamos tratando e é interessante pensarmos no livro de Tiago. O livro de Tiago foi escrito por Tiago, irmão de Jesus, isso é interessante. Tiago, irmão de Jesus, aproximadamente no ano 45 a.C., alguns sugerem até uma possibilidade desta carta ter sido escrita entre 45 e 49. Portanto, nós temos aí um dos textos mais antigos do Novo Testamento, se não o mais antigo, juntamente com o livro de Gálatas e 1 e 2 Tessalonicenses, a primeira carta de Paulo, nesse período. Então, essas obras são as primeiras do Novo Testamento. O livro de Tiago, um livro bem antigo, mais antigo. Então, como eu disse, Tiago é irmão de Jesus. Nós temos no livro de Mateus o registro interessante, diz lá em Mateus, acompanhe comigo, o texto diz, não é este o filho do carpinteiro? O nome da sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Judas, autor do livro de Judas. Não estão conosco todas as suas irmãs? Era a visão das pessoas, quando Jesus começa a aparecer em cena, e é dito isso no registro de Mateus. Ele também, Tiago, foi chamado de coluna da igreja com Pedro e João. É interessante que os irmãos de Jesus só se converteram depois da ressurreição, e mesmo assim se tornaram bênçãos nas mãos do Senhor. Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz assim, Gálatas 1,19, olha só, não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Olha só, que liderança que Tiago assumiu, grandiosa, não é? E ainda no livro de Gálatas, Gálatas 2,9, Paulo diz, reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, olha só, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. É a palavra de Paulo. Por isso Tiago tem uma liderança muito expressiva nesse início da igreja e o seu nome é destacado. Essa carta também de Tiago, irmãos, foi escrita com um teor ético, é uma carta muito prática. Ela pode ser comparada com aqueles textos do Antigo Testamento de sabedoria, entre eles o livro de Provérbios, porque fala de coisas práticas. É interessante pensarmos, se você já leu o livro de Tiago todo, você sabe o que eu estou dizendo. Então, a porção que nós lemos, do versos 6 a 10 do capítulo 4, nós temos algumas coisas importantes, pensando nesses requisitos para uma verdadeira restauração, sobretudo nos verbos que aparecem nesse texto. Agora, nós devemos perguntar por que esse assunto é tão importante, meus irmãos? Por que é tão importante estarmos pensando nisso
É importante porque existem muitas pessoas ainda hoje distantes do propósito divino. Nós estamos falando de restauração porque nós temos muitas pessoas fora do propósito divino e esta não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você esteja dentro do propósito dele. Por isso, restauração é um tema para todos nós. Também é importante porque nós vemos hoje pessoas confundindo o que é a verdadeira restauração. Às vezes as pessoas estão vivendo uma religiosidade em um lugar específico, praticando rituais, mas não estão sendo restauradas por Deus. Elas estão confundindo ou assimilando uma mensagem que não estão levando a uma restauração ou à restauração bíblica. Elas estão sendo enganadas, iludidas, às vezes escravizadas em vários lugares, mas não estão sendo restauradas. Por isso que esse assunto é importante. E também porque Deus ainda tem muita coisa a fazer na minha vida e na sua vida. Amém? Deus tem muitas coisas. O grande desafio é esse. As pessoas às vezes pensam que Deus já fez tudo. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? A palavra de Hebreus. Então Deus tem muito a fazer na minha vida. Essa é a sua expectativa? O tempo vai passando, eu quero fazer mais. Parece que vai encurtando o tempo. Eu quero fazer mais. Você, eu tenho certeza que tem esse desejo. Então o assunto restauração é importante porque Deus está trabalhando, Ele tem muitas coisas a fazer em nossa vida e através da nossa vida. Nós vamos ver o texto então, esses requisitos para uma verdadeira restauração. Acompanhe comigo. Segundo Tiago, o primeiro requisito, tomando como base esse texto para uma verdadeira restauração, é submeter-se ao Senhor. Fica claro no verso 7, na parte A. Portanto, sujeitem-se a Deus. Você está percebendo que eu pulei o verso 6 propositalmente para nós entendermos aqui o texto bíblico. O primeiro requisito é submeter-se ao Senhor, é submissão. Submissão ao Senhor. Temos aqui um imperativo, sujeitem-se ou sujeitai-vos. Então o verso 6, meus irmãos, ele está ligado, o verso 7, perdão, está ligado ao verso 6, que nós vamos ler agora. O verso 6 diz: mas Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Verso 6, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Olha só o que Tiago está falando aqui. Se isso é verdade, e é verdade mesmo, Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes, a atitude deve ser dos filhos de Deus sujeição, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, ele diz no verso 7, sujeitem-se a Deus. E é interessante que esse texto tem base no Antigo Testamento. Muito do conteúdo de Tiago tem algumas coisas que ele lança a mão lá do Antigo Testamento. E nós temos lá em Provérbios justamente essa declaração que você está vendo aí. Certamente ele zomba dos zombadores, mas dá graça aos humildes, Provérbios 3:34. E Pedro, o apóstolo Pedro, escrevendo a sua primeira carta, ele também vai nessa mesma fonte. É interessante isso. 1 Pedro 5:5 diz: peço igualmente aos jovens, estejam sujeitos aos que são mais velhos. Olha só. Que todos se revistam da humildade no trato de uns com os outros. Por quê? Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A mesma fonte. É interessante isso. Por isso nós devemos nos sujeitar ao Senhor. É o primeiro requisito para a restauração. Assumir uma postura de sujeição é o caminho acertado, sempre do discípulo de Jesus. Não soberba, que o texto já está condenando no verso 6, Pedro, Provérbios. A ideia aqui é o seguinte: como Deus resiste o soberbo, Ele dá graça aos humildes. E assim eu devo me sujeitar a Ele. É uma atitude inteligente. Porque Deus vai olhar você, a sua humildade. Ele resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes.
Tem gente hoje saindo do caminho da restauração porque parou de se sujeitar a Deus. Parou, se perdeu pelo caminho, se perdeu pela soberba. Nós somos discípulos de Jesus e, meus irmãos, não há restauração com soberba, com altivez. Nós temos o exemplo de Jesus, que foi não só obediente até a morte, mas humilde na sua trajetória, em seu ministério, obedecendo ao Senhor, se sujeitando ao Pai, na condição de filho nesse mundo. Por isso, se eu estou pensando na restauração, esse requisito, primeiro é importante, sujeição. Nós vivemos num mundo de pessoas soberbas, quantas vezes nós percebemos, mas nós não podemos adotar esse caminho, porque nós devemos seguir o caráter de Cristo, não soberba, mas humildade, sujeição ao Senhor, submissão ao Senhor. Deus está procurando pessoas sujeitas a Ele, que se sujeitem a Ele, amém? Então esse é o primeiro requisito. O segundo requisito para uma verdadeira restauração é resistir o principal opositor, ainda no verso 7, parte B. O texto diz para sujeitar-se a Deus, não é? Mas ele diz: resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. É interessante essa fala de Tiago aqui, é um conselho sério da palavra de Deus, que nós precisamos atentar, porque estamos em uma batalha espiritual não percebida pelo mundo, mas nós que temos o discernimento espiritual, temos o Espírito Santo e conhecemos a palavra de Deus, devemos entender que nós temos um adversário. Ele é o nosso principal opositor, ele é adversário. Resistam ao diabo, ele fugirá de vocês. Olha que interessante. Primeiro nós devemos entender que os textos estão falando de um inimigo real, porque às vezes tem crentes achando que o diabo é uma história, que é uma ficção. A Bíblia diz que ele é um adversário real, é um ser que milita contra as coisas de Deus, contra a igreja de Deus e contra os discípulos de Cristo. Resistam ao diabo, ele fugirá de vocês. Resistir a esse adversário principal nosso. Jesus disse em João registra essa fala de Jesus, que ele é o pai da mentira, que está trabalhando desde sempre, desde o começo, desde lá no início da história humana. Então nós precisamos viver debaixo do discernimento da palavra de Deus. Tiago está dizendo que devemos resistir ao diabo, e é interessante, ele fugirá, amém, irmãos? Olha só, ele fugirá. Se você resistir no nome do Senhor, ele fugirá. Você tem a autoridade de Deus. Pedro faz coro com Tiago. Nós devemos estudar a Bíblia sempre entendendo bem a palavra do Senhor. Pedro faz coro com Tiago. 1 Pedro 5, 8 e 9 diz: sejam sóbrios e vigilantes. Leia comigo. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistam-lhe firmes na fé. Tiago diz para resistir que ele vai fugir. Pedro diz para resistir firmes na fé. Paulo, escrevendo aos Efésios, vai falar ainda que nós temos uma armadura para resistir no dia mal, falando de uma batalha espiritual que nós temos. Se você tem uma experiência com Jesus, se você tem o Espírito Santo, se você vive debaixo da palavra de Deus, tem que entender isso. Você tem um adversário. O principal adversário é Satanás, é o diabo, é o que o texto está dizendo. Como uma pessoa pode ser restaurada se ela se deixa levar pelo engano do inimigo? Você conhece alguém que está se deixando levar pelo engano do inimigo? Eu conheço muitas pessoas. Algumas se deixaram levar, algumas estão se deixando levar, mas Tiago diz: resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Então nós temos aqui uma promessa da palavra de Deus: resistir e ele vai fugir. Nós somos encorajados pela palavra de Deus. Nós precisamos ter
essa visão e percebermos essa dimensão de batalha, de combate espiritual que estamos vivendo e que enfrentamos em nosso dia a dia. Por isso Tiago está falando sobre esse assunto aqui, é importante. Nós estamos falando de restauração, ele está falando de sujeição e de resistir ao diabo. Um lado eu me sujeito a Deus, é importante, e depois eu posso resistir ao diabo e ele vai fugir. É o que a Bíblia diz, não é eu que estou falando, é o que a Bíblia diz. Como alguém então pode seguir na trajetória da restauração sem resistir a Satanás? Quando nós estamos falando de restauração, esse assunto é importante, não só de sujeição, mas de resistência, porque nós estamos sendo tratados por Deus, e o inimigo quer bloquear você. Lá nas redes sociais as pessoas bloqueiam as outras, né? Por N motivos, né? O inimigo quer te bloquear também, mas você vai resistir, vai estar firme na fé, para você avançar no nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Louvado seja Deus, que nós temos essa promessa, resistir ao diabo e ele fugirá. Louvado seja Deus. Terceiro requisito, entrar na estrada da santificação. Olha só o que diz a palavra do Senhor, verso 8a. Cheguem perto de Deus, e ele se chegará a vocês. A Nova Almeida e a NVT diz aproximar. Eu não sei a sua tradução. Lê comigo. Cheguem perto de Deus e ele se chegará a vocês. A palavra de Deus é muito boa, né, irmãos? Vale a pena ler a palavra de Deus. Eu sugiro você que lê todo dia, faz muito bem, porque diz para sujeitar a Deus, resistir o diabo, ele vai fugir. Agora diz, chegar perto de Deus, o movimento aqui é interessante, ele se chegará a vocês. Olha só que o caminho está aberto. Cheguem perto de Deus e ele se chegará a vocês. Nós vimos que no livro de Tiago tem um paralelo muito grande com os textos proféticos do Antigo Testamento, é claro. E o texto está dizendo aqui para nos aproximarmos de Deus. Ao fazermos isso, Deus se chegará a nós. E o profeta Zacarias diz a mesma coisa. Zacarias 1,3 diz: voltem para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos ler? Voltem para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor. Então, nós podemos ir a Deus com confiança. Você pode se aproximar de Deus, você tem um Deus amoroso, um Deus misericordioso, um Deus poderoso, um Deus que te ouve, Deus que está atento a todas as coisas, Deus que conhece tudo, sabe de tudo. Ele não se esquivará de nós, é o que Tiago está dizendo aqui, para chegar perto, bem perto. É interessante, porque nós estamos sendo tratados, então nós devemos ter essa postura diante de Deus. Como uma pessoa pode ser restaurada se afastando de Deus? Percebeu? Por isso Tiago diz para chegar perto, chegar bem perto, não se afastar. Esse é o motivo. O que tem acontecido com tantas pessoas, as pessoas estão se afastando de Deus, elas não são tratadas por Deus, elas não estão chegando perto de Deus, estão se afastando de Deus. O movimento é de aproximação que Tiago está falando, não de afastamento. Eu tenho que me aproximar de Deus. O que você está fazendo, você que me ouve? Não só os irmãos aqui, você que está me ouvindo e recebendo essa transmissão, você está se aproximando ou se afastando de Deus? O texto diz: cheguem perto, chegar perto de Deus, não se afastar de Deus. É um conselho muito claro aqui: cheguem perto de Deus. O verso 8 prossegue dizendo na parte B, ele não só fala chegai-vos a Deus, mas diz: limpem as mãos. Como é que é aí? Limpe as mãos, Kelly. Como é que é? Limpe as mãos. Limpem as mãos, pecadores. A NVT diz: lavem. Então, ele está com a cabeça dele no Antigo Testamento, naquela purificação sacerdotal, quando o sacerdote, todo aquele grupo se purificava, limpando as mãos, ali se purificando antes de fazer todo o trabalho sacerdotal.
na antiga aliança. Ele diz: limpem as mãos, pecadores. Então é uma palavra que tem a ligação profunda com o Antigo Testamento, no que tange a pureza sacerdotal. E também tem uma aplicação ética aqui. E a continuação do texto diz, na parte C, dividindo aí em 3 partes do verso 8, e diz assim: e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. A NVT diz: vocês têm mente dividida. Olha só, mente dividida. O termo aqui indecisos, meus irmãos, no verso 8c, é uma tradução de um termo grego que tem a ideia de 2 almas, usada já por Tiago no verso 6, para caracterizar uma pessoa cuja fé é marcada por dúvidas e instabilidade. Quem já leu o livro de Tiago todo, já leu esse texto. O 1,6, onde aparece a palavra de indeciso ou mente dividida, está lá: peça sem duvidar, pois quem duvida é semelhante à onda do mar, movida e agitada pelo vento. Então já apareceu aqui, vocês que são indecisos, mente dividida. É o que Tiago está falando. Ele está falando uma coisa séria aqui, que nós devemos pensar. Nós estamos pensando aqui de santificação. Limpem as mãos. Então nós temos uma exortação à santificação, mãos e coração, indicando algo que é externo. Então ele vai além de um cerimonial ou de coisas que a gente pode fazer que o outro vê, e vai até o coração. Mãos e coração, algo externo e algo interno mais profundo, essa purificação interior que Tiago fala também. O salmista vai nessa direção, quando fala no Salmo 24, 3 e 4, texto que nós já lemos tantas vezes aqui, diz: quem subirá ao monte do Senhor? Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? 2 perguntas. Ele responde: o que é limpo de mãos e puro de coração. Limpo de mãos e puro de coração. É interessante. Então nós estamos pensando em restauração, nós estamos pensando num caminho de santificação. Usei o termo estrada da santificação. Eu tenho que entrar nessa estrada da santificação. O caminho do discípulo é sempre o caminho da santificação até chegar à glorificação. A santificação é um processo. Já aprendemos aqui que a justificação é um ato completo, a reconciliado completo. Não é um reconciliado pela metade. Não há um justificado pela metade, mas a santificação tem graus, até que eu chegue à glorificação. Isso faz parte do processo, da ordem da salvação. Por isso, o salmista diz: quem subirá e quem há de permanecer no lugar santo? Ele responde: o que é limpo de mãos e puro de coração, o que vai de encontro ao ensino de Tiago, que ele fala para limpar as mãos e purificar o coração. É interessante isso. Nós estamos seguindo na estrada da restauração, entendendo isso, que é a purificação integral. O J. Packer, num livro chamado A Redescoberta da Santidade, ele diz: santificação significa, entre outras coisas, olha só que interessante, formar bons hábitos, quebrar maus hábitos, resistir às tentações ao pecado e controlar-se diante das provações. Ninguém jamais conseguiu fazer qualquer uma dessas coisas sem esforço e conflito. Percebeu? Então, santificação é formar bons hábitos e quebrar maus hábitos. Isso requer seriedade e esforço, porque, como ele disse aqui, ninguém fez isso sem conflito. Porque a santidade pode doer. Como diz a minha mãe, o pecado não dói. Mas a santidade, você paga o preço do caminho, do discipulado cristão, da carreira da fé, da seriedade com Deus. Esse é o caminho que Deus nos chama, não há outro caminho. Por mais difícil, por mais doloroso que seja, mas esse é o caminho da santificação. É limpar as mãos, limpar o coração, purificar as mãos, limpar o coração, criar bons hábitos, quebrar outros hábitos. Como é que você está fazendo ao longo da vida? O que você tem feito nesse tempo? Tem muita gente desistindo,
Mas o nosso caminho é essa estrada da santificação. O autor aos Hebreus diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Então, se nós somos discípulos de Jesus, nós vamos trilhar esse caminho, porque nesse caminho é que Deus vai trabalhar com a gente, com todos nós, com cada um de nós, com a sua igreja no mundo, com a sua igreja no Brasil, com a sua igreja seropédica. Para que Deus trabalhe, eu tenho que entrar nesse caminho da santificação, é o que o texto está dizendo. Amém, irmãos? O quarto requisito para uma verdadeira restauração é adotar uma postura de quebrantamento. Quero destacar isso aqui, porque o quebrantamento envolve dentro dessa estrada da santificação, mas eu quero destacar esse ponto. O quebrantamento que me chama a atenção no verso 9, diz assim o verso 9, reconheçam a sua miséria. Está falando de pobreza econômica, não. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem, olha só. Que o riso de vocês se transforme em pranto, e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Olha só que palavra, meus irmãos. Uma palavra forte. A NVT diz, no verso 9, que haja lágrimas, lamentação e profundo pesar, que haja choro em vez de riso e tristeza em vez de alegria. Ele não está falando que você não pode ser feliz, vamos entender o texto. Ele está falando que precisa ter quebrantamento, reconhecimento de pecado. Por isso o texto é forte. Reconhecer a própria miséria é usado aqui para dar a ideia de uma atitude interior de arrependimento. Ao longo da estrada da fé, do caminho que nós percorremos com Deus, com Cristo, nós devemos ter vários momentos como esse, de reconhecermos a nossa miséria, como o texto está dizendo aqui, atitude interior de quem reconhece os seus erros, os seus pecados, e há choro, há quebrantamento. Às vezes a igreja de hoje tem muita festa e pouco quebrantamento. O texto diz na NVI, entristeçam-se. Aí esclarece um pouco mais a ideia de ser franco com o próprio estado, de ser transparente diante de Deus. Transparente diante de Deus, porque às vezes diante das outras pessoas, nós podemos enganar as pessoas, mas diante de Deus jamais. Então eu tenho que ser sincero diante de Deus, porque Ele já está vendo tudo. Ele já sabe o meu estado, eu tenho que ser transparente, que haja lágrimas, lamentação e profundo pesar, que haja choro em vez de riso, tristeza em vez de alegria. Os grandes avivamentos ao longo da história, sempre isso aconteceu, arrependimento, confissão de pecado. Que Deus nos traga um grande avivamento em nossa igreja, na igreja brasileira e a igreja no mundo, que levem as pessoas a tomar essa atitude de lágrimas, lamentação e profundo pesar diante do próprio pecado, da sua situação, que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Lamentar aqui é usado em relação ao chorar, obviamente, né? O lamento que não pode ficar oculto, que acaba sendo manifesto diante da própria situação. E ele diz no final do verso 9, tristeza, que descreve a condição de uma pessoa com os olhos baixos, diferente do soberbo, percebeu? Porque Deus resiste ao soberbo. Então quem começa com soberba não vai chegar aqui, nesse ponto, porque ele está falando que tem que sujeitar a Deus, né? Então o soberbo nunca tem os seus olhos cheios de lágrimas, porque não consegue ver as suas próprias enfermidades. Tem que se sujeitar a Deus, resistir ao diabo e seguir esse caminho aqui. Então o texto tem essa ideia, uma pessoa que está se vendo, está quebrantado, como por exemplo, para ilustrar o publicano da parábola de Jesus, de Lucas 18. É interessante e cai bem aqui, porque lá está escrito em Lucas 18, 13, o publicano, que era considerado um pecador, né, um cobrador de impostos, né? E a parábola fala do publicano e do fariseu. Fariseu, ao contrário do que percebemos hoje, é uma pessoa benquista.
O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu. É uma atitude de reconhecimento. Mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem pena de mim que sou pecador. Reconhecimento, quebrantamento, está se vendo, reconhece o seu pecado. E nessa mesma parábola, o texto vai dizer que o abençoado foi o publicano, não o fariseu, que propagava as suas virtudes aparentes, o que ele fazia e deixava de fazer. O publicano não, nem olhava para cima e batia no peito: eu sou pecador. É quebrantamento. Por isso, meus irmãos, no Evangelho, e não só aqui em Tiago, mas na palavra de Deus, Jesus nos ensina a seguirmos o caminho da restauração, o caminho da santificação. É esse caminho do quebrantamento, vencendo essa escravidão da representação. Muita gente fica representando, não resolve nada, ou fingindo que está tudo bem. O texto está dizendo que não é para fingir. Se você tem algo a reconhecer, reconheça. Se você tem algo a confessar, confesse, para vencer qualquer tipo de hipocrisia que haja no coração. Então eu declaro, eu falo para Deus a minha situação, porque lembrem, eu posso chegar a Deus, Ele vai se chegar a mim. Chegai-vos a Deus, Ele chegará a vós. Esse é o caminho que o Tiago está falando. Então nesse processo todo acontece a restauração. Deus vai trabalhar, porque há a humildade, a sujeição, há o desejo de seguir na estrada da santificação com o coração quebrantado, reconhecendo o que está fora do lugar. Jesus tantas vezes condenou isso, a hipocrisia. Por isso é importante pensarmos nisso. O desafio é reconhecer, segundo o livro de Tiago aqui, as próprias misérias. E aí nós vamos caminhar, Deus vai poder agir em nossa vida. É o caminho para a verdadeira restauração, reconhecer as próprias misérias. Mas o verso 10 termina dizendo assim: humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Vamos ler? Humilhem-se diante do Senhor e Ele, pode ser melhor, humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Então note bem, humilhem-se e Ele os exaltará. Deus exaltará. Então o tema humildade é retomado aqui para fechar a ideia novamente, para fechar o quadro todo, porque o texto estava dizendo que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Ele termina aqui: humilhem-se e Ele os exaltará. A pessoa às vezes quer ser exaltada por Deus, mas está com o coração soberbo. Como é que vai acontecer isso? Mas humilhem-se e Ele os exaltará. Humilhem-se e Ele os exaltará. Da mesma forma que a palavra de Deus de Tiago diz: cheguem para perto de Deus, cheguem perto de Deus e Ele chegará a vós, chegará a vocês, não é? E aqui ele diz: humilhem-se e Ele os exaltará. Então nós devemos trilhar esse caminho, meus irmãos. Deus nos exaltará, seremos no final abençoados por Deus. Esse é o caminho que o texto está nos mostrando aqui, desde o início. Esse caminho de restauração, eu tenho que observar a palavra de Deus, eu tenho que observar as orientações da palavra de Deus. É uma palavra para nós hoje, uma palavra séria, essa palavra de Tiago. Esses requisitos para a restauração: primeiro, submeter-se ao Senhor. Sujeitai-vos a Deus. Como é que você está? Você está adotando essa postura de submissão ao Senhor? Feliz é aquele que vive dessa forma, se submetendo a Deus. Segundo, resistir o principal opositor. O diabo é o nosso principal inimigo. Então não brinque, viva com seriedade, resista que ele fugirá. Você tem a autoridade do Senhor. Terceiro requisito é entrar na estrada do caminho da santificação. O Filho de Deus, o servo de Deus, deve entender isso. Ele está na estrada da santificação e por fim, quando chegar na glória eterna, agora santificação, depois glorificação. Eu tenho que entender isso. Deus está trabalhando em minha vida e eu devo abrir meu coração
limpar meu coração, purificar as minhas mãos, o entendimento da palavra de Deus, o meu caminho. E por fim, como vimos aqui, adotar uma postura de quebrantamento. Já que o texto começou dizendo sujeitai-vos, ou falando de humildade, o versículo 6, ele termina nos ensinando sobre quebrantamento. Quebrantar, sentir as próprias misérias, como o texto diz, lamentar, chorar. As pessoas querem se sentir bem, muitas vezes, no ambiente da fé, mas elas se esquecem, muitas vezes, desse fator que o Tiago está falando aqui, que é necessário, muitas vezes, olhar para dentro de nós, nosso coração, e avaliarmos como as coisas estão. E se você percebe que tem alguma coisa fora do lugar, se há alguma atitude equivocada, você se coloca diante de Deus em quebrantamento, confissão, reconhecendo. Aqui é olhar para dentro de si mesmo, não é olhar para o outro. As pessoas gostam de olhar para os outros e às vezes deixam de olhar para si mesmas. Mas o texto está falando para adotar uma postura de quebrantamento, como nós vimos aqui. Esses são os requisitos. Quando nós estamos pensando em restauração, que Deus tem falado tanto conosco. Que Deus abençoe o nosso coração, que nós possamos trilhar esse caminho observando essas condições. Amém, irmãos? Deus nos abençoe.